Fala, conectados! Estamos falando baixo porque só agora conseguimos fazer o Noah dormir. Desde ontem estamos tentando ter um tempo para poder gravar esse vídeo e agora conseguimos gravar. Pensei que você ia falar que desde ontem tentando fazer ele dormir. Não. E hoje a gente vai gravar mais um vídeo da série Reconectando Princípios. E o tema de hoje é tatuagem. Mas antes disso, cara, se inscreve no nosso canal se você está assistindo pela primeira vez, dá o seu joinha aí e também comente se você tiver alguma dúvida sobre isso. E a gente resistiu muito a falar sobre o tema tatuagem porque é um assunto que divide muita opinião. Sim. Muita gente é contra e muitas pessoas são a favor da tatuagem. E aí existe um conflito de quem é contra e quem é a favor. Geralmente quem é contra não ouve quem é a favor e vice-versa. Então por isso que a gente não queria abordar esse assunto, mas muita gente pediu pra gente falar sobre tatuagem. Então a gente vai falar os dois lados da moeda. O lado de quem é contra e o lado de quem é a favor da tatuagem. E no final a gente vai dar a nossa opinião sobre o assunto. Então se você quer saber qual é a nossa opinião, fica até o final, beleza? Primeiro a gente vai começar falando de quem é contra a tatuagem. Na verdade, quem é contra e quem é a favor acaba usando o mesmo texto bíblico que está em Levíticos 19. Que diz assim, não façam cortes do corpo por causa dos mortos, Isso. nem tatuagens em vocês mesmos. Então quem é contra a tatuagem pega esse texto que tá, se você ler Levítico 19, o que estava acontecendo naquela época? Estava acontecendo que o povo de Israel estava saindo do Egito e eles estavam, na verdade, tinha uma cultura enraizada do Egito e Deus precisava transformar essa cultura do Egito na cultura de Deus. E por isso deu as leis para Moisés e Moisés passou essas leis para o povo. E aí tem uma série de leis, como, por exemplo, você ser honesto nas medidas, você não consultar espíritos, médiums, tem várias leis. E dentre elas, Deus fala para não cortar o corpo e nem fazer tatuagens. Então pronto, quem é contra usa esse texto como base. E quem é a favor também usa esse mesmo texto, só que com outro contexto, que é... Aqueles que são a favor da tatuagem, eles levam esse texto e dizem que aquele texto somente foi para aquela época. Porque em nenhum momento no Novo Testamento Jesus fala sobre tatuagem. E até alguns se apegam a um texto que lá em Apocalipse que Jesus vem com a coxa escrita Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Jesus vem tatuado, entendeu? É cada um, né? Cara, desculpa, eu não sei. Não, essa tatuagem é forçada. É forçada, né? Pô, vou pegar outro texto, sei lá, cara. Não, é forçado porque Jesus não tatua. Imagina Jesus no estúdio de tatuagem tatuando Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, mas assim, levando para esse texto de Levíticos, o que eles dizem? Que essa parte está falando sobre fazer marcas em tributo aos mortos, também. Aqueles que já morreram, e não tatuagem em si. E aí, quem é contra diz que é vaidade, e quem é a favor diz, então, você não poderia fazer uma maquiagem, você não poderia usar um brinco. Porque ali também está dizendo, né, que é vaidade. Que é vaidade. E aí a gente vai dizer qual é a nossa opinião. Não é a favor, porque primeiro foi ensinado isso pra gente desde que a gente se converteu e a gente entende que realmente Jesus, ele não precisa que você escreva Jesus, eu te amo, assim, mas eu quero fazer uma tatuagem cristã. Uhum. Mas você acha que Jesus precisa que você vá lá e sinta a dor e saia sangue? Se fosse pra você ter uma marca no corpo, cara, Jesus já faria isso em você antes de você nascer, né? E existe a questão também do derramamento de sangue quando você faz uma tatuagem, né? Realmente existe o derramamento de sangue. E você não sabe se aquela pessoa que tá fazendo tatuagem em você pode estar contagiando. Mas se for um tatu do cristão? Mas se for Jesus eu te amo escrito? Cara, eu acredito que, como a gente disse, eu acredito que, Jesus não precisa disso para você poder evangelizar uma pessoa, para você falar do amor de Jesus. Mas eu preciso estar tatuado para poder me infiltrar no meio dos maconheiros, dos loucos. Cara, o Espírito Santo habita em você, o Espírito Santo não habita na tatuagem. O Espírito Santo, ele precisa que você tenha um coração disposto a querer ser usado e não uma tatuagem disposta a ser usada. Então, cara, eu sei que é descolado e tudo, os caras vão ver com menos preconceito. Eu falo, o cara eu vou ser aceito por ele, porque ele é todo tatuado. Jesus também me aceita com as minhas tatuagens se ele é um cristão tatuado. Eu, Marcela, conheço pessoas que já chegaram a Jesus através de alguém muito tatuado.
E eu acredito que existem pessoas que no mundo foram muito tatuadas, que tiveram uma outra vida e que quando se convertem são realmente usadas por Deus para atrair pessoas daquele mesmo ciclo. Sim. Só que essas pessoas, elas já foram assim como o seu testemunho. Ah, eu era prostituta, eu era drogado, eu era viciado. E aí você atrai pessoas que também eram prostitutas, também eram drogados. Mas você precisa se drogar para atrair um drogado? Não, você não precisa se tatuar para atrair um tatuado, sabe? Deus, ele vai te usar daquilo que você tem para ser usado. Ele precisa só encontrar pessoas disponíveis para ser usadas. Se você nunca, de repente você é um cristão que nasceu em berço evangélico, que nunca se desviou, e nunca bebeu, e nunca usou droga, e nunca fez tatuagem, você acha que você não vai ser usado por Deus por causa disso? Bom, e outro ponto também que você tem que tocar, se isso, cara, realmente é necessário, por questão também, poxa, eu quero porque eu acho top, eu acho legal, acho que é mais vaidoso. O que você acha, Wesley? Eu acho legal, acho da hora. Outro ponto também é se você tem líderes que não, exemplo, teu pastor, seus pastores que não são a favor da tatuagem, e você vai lá e faz. Nós temos que obedecer, honrar as autoridades. E o Noah chorou. Ele quer participar do vídeo. Quer participar. E também, você tem que honrar os seus pais também. Se seus pais são contra a tatuagem, eles não acham legal você fazer tatuagem, por causa disso e daquilo, motivos deles, você tem que obedecer até você sair da casa deles. Quando você casar e tudo. E também ver se o seu marido, se sua esposa também concorda, porque quando você se casa, você é uma carne só. Eu acho que um ponto também muito importante é sobre a questão de ser usado por Deus. De repente Deus quer te usar em um país que não aceita tatuagem. E aí como você vai pregar o evangelho nesse lugar? De repente Deus quer te enviar para o Oriente Médio. Quando eu estive visitando o Chile, uma irmã disse que no Chile a tatuagem ainda é considerado sinônimo de rebeldia. Então quando eles veem alguém tatuado, eles até hoje enxergam com essa pessoa como se fosse um rebelde. E aí se Deus quer te enviar para pregar o evangelho no Chile, como faz? Será que você vai ter autoridade para pregar o evangelho naquele país que Deus quer te usar? Então acho que a gente tem que estar... né? A gente tem que estar o mais disponível para que Deus possa nos usar. E aí, o mais disponível é... Se eu vou para um lugar que não pode cortar o cabelo, então eu não corto o cabelo. E aí as pessoas falam assim, ah, mas se você vai obedecer Levítico 19, então você também não pode... Os homens não podem cortar os cabelos, não podem cortar a barba. A gente não pode desconsiderar um capítulo inteiro. Não podemos. Existem alguns mandamentos que eram específicos para o povo naquela época, para os judeus, e existem mandamentos governamentais, que Deus dá mandamentos sobre menstruação, como que deve ser comportada, a mulher tem que ser afastada do arraial, não pode comer carne de porco, são mandamentos... Então, que era para aquela época, realmente. Mas, exemplo, Jesus mesmo disse, eu não vim quebrar a lei, mas vim cumprir a lei. Eu vim... fazer a lei, vim cumprir aquilo que foi mandado, que foi estipulado, né? E um grande exemplo, quando Deus ele quer reverter alguma coisa, ele fala. O grande exemplo é o exemplo de Pedro, quando ele quer reverter uma coisa, dizendo, cara, essa lei não valia, essa lei valia lá, agora não vale mais, sobre os alimentos. Ele fala, cara, não diga aquilo que é impuro, o que eu tornei impuro, que eu tornei impuro agora, entendeu? Então, Jesus ele foi lá e quebrou. Se fosse pra quebrar a questão da tatuagem, ele tinha ido lá e falado, cara, você vai marcar o corpo aí, tô quebrando, hein? Mas essa é a nossa opinião. Se você tem uma opinião diferente, deixa aqui nos comentários que a gente quer te ouvir. A gente não quer criar conflitos aqui no canal, mas a gente quer expor outros pontos de vista. É assim, né, Marcela? A gente, se chegar lá no céu, Jesus olhar pra mim e falar, Wesley, você poderia ter metido louco, olha a minha tatuagem aqui, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, você poderia ter metido louco, feito várias tatuagens que não ia pegar nada, você ia evangelizar mais, esse pessoal. Aí eu falei, mas eu tô salvo, Jesus, se eu vou entrar aí no seu gosto, vai, não tem nenhum problema. Agora, se Jesus chegar lá e falar assim, eu falei lá em Levíticos lá, cara, né, você não vai entrar, eu falei em Levíticos que era pecado. Aí você vai perguntar, mas tatuagem é pecado? Cara, eu não sei, velho, não sou Deus, cara. Não sou Deus, né? Mas na dúvida, eu não faço. É aquilo que a palavra de Deus diz, né? Tudo é lícito, nem tudo me convém. E tudo tem que ser para a glória de Deus. Tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Agora você tem que ver se isso é para a glória de Deus ou não. Ou se a gente está usando
que é pra glória de Deus, pra satisfazer a nossa vontade. Isso. Eu tenho várias vontades que eu abri mão dessas vontades, que eu abro mão todos os dias pra seguir a Cristo, porque o caminho é estreito, a porta que leva pra salvação ela é estreita mesmo, a palavra diz. Então, você todos os dias abre mão de repente beber uma cervejinha, de repente ouvir uma música do mundo, de repente estar na roda dos escarnecedores pra obedecer a palavra. Então, sabe, eu acho que não tem que ter exceções para as coisas que a gente tem mais vontade de fazer. Beleza? Curta, comenta. Cara, essa é a nossa opinião, entendeu? A gente não tá julgando você, nem nos julgando, entendeu? Então, cara, você é livre para fazer aquilo que você bem entender. Se isso não te faz, se não te condena, faça. Mas se gerou dúvida, não faça. Tá bom? Então, até a próxima, Conectados. Um abraço. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.